Jesus não iria encontrar com Pedro, fazer tudo isso com ele e depois simplesmente ir embora, cada um para o seu lado. A partir do momento que você vivencia uma experiência com o Senhor e você reconhece que Ele verdadeiramente é o Senhor, então você está numa relação e ela vai ser gradativa. Ali estava o início de uma relação diária que levaria Pedro a vivenciar as mais profundas experiências pessoais com o Senhor, como, por exemplo, a de receber a revelação de que Jesus era o Filho de Deus e logo em seguida ser repreendido pelo Senhor para que não desse lugar ao diabo. Esses dois, Pedro e Jesus, eles tinham muita história para contar. Imagina Pedro em algum dia contando: rapaz, você sabe que Deus me revelou, quando Jesus perguntou assim, o que as pessoas dizem por aí que eu sou? Aí os meus amigos disseram: Jesus, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, que o Senhor é um dos profetas. Aí Jesus: tudo bem, agora, e vocês? O que vocês acham que eu sou? Aí, gente, eu tomei a frente, porque eu fui impulsionado, algo falou comigo, e eu com toda ousadia, com toda certeza, eu olhei fixo nos olhos de Jesus e disse: tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. Aí o Senhor me dirigiu a palavra e disse: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, porque não foi a carne que te revelou isso, mas foi o meu Pai. Olha, Deus falou comigo, e eu fiquei cheio de gás, e logo em seguida, quando Jesus disse que ia sofrer a morte, eu disse: Senhor, não faço isso contigo. Você sabe que logo em seguida Jesus me deu uma bronca, puxou a minha orelha e disse: arreda, Satanás, porque ele me amava, ele queria o meu bem. Essas experiências foram levando Pedro a um nível maior. Está em Mateus 16, versos 16 e 17, e também no 23. Eu não vou ler, você anota, por favor. Seja um crente bereano, chega em casa, vai ler, vai buscar, deixa eu ver se é isso mesmo, e entenda, leia a história, se interesse. A outra experiência de Pedro também é de andar sobre as águas, de um mar encapelado, e logo em seguida sentir medo e começar a afundar, sendo necessário Jesus vir e resgatá-lo. Mateus 14, de 28 a 31. E essa não seria a última vez que Jesus resgataria Pedro, pois esse Pedro, um dia, declarou na presença de todos os discípulos, seus companheiros, que ainda que todos o deixassem, ele não deixaria, ele não abandonaria Jesus, iria com ele até a morte, se preciso fosse. Jesus disse: vocês vão se escandalizar em mim, e vão me deixar, vão me abandonar. Pedro disse: eles podem te abandonar, eu não. Esse bando de frouxo aí, ó, pode todo mundo te deixar, eu não. Eu vou contigo, se preciso for, até a morte. Jesus: Pedro, não diga isso. Ainda hoje, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Esse Pedro, de Lucas 22, 31 a 34. E talvez para retificar essa fala, ele defende Jesus e corajosamente desembainha sua espada e fere o servo do sumo sacerdote, arrancando-lhe a orelha no Monte das Oliveiras, em que Jesus estava sendo preso, e Jesus o repreende, diz: guarda a tua espada, Pedro. Em João 18, 10 e 11. Pois esse Pedro precisaria ser resgatado mais uma vez, porque ele foi sequestrado por sua humanidade e finitude inerente a todas as pessoas. E chora amargamente quando vê se cumprindo a fala de Jesus, de que ainda naquela noite,
antes que o galo cantasse, ele o negaria por 3 vezes. E assim, massacrado pela culpa, amargando a frustração, ao ver que Jesus estava morto, ele decide seguir seu caminho, voltando para o mesmo lugar onde foi encontrado pela primeira vez. Jesus se encontraria com ele pela segunda, última e definitiva vez naquele lugar. Em João 21, de 1 a 19. Pois ali no mesmo lugar onde tudo começa, seria o lugar de um novo começo. Agora esse Pedro envergonhado, e quem sabe até assustado, esperando uma boa surra disciplinar ou uns bons puxões de orelha do mestre, ele ouve uma voz. Abre o texto comigo. João, capítulo 21, e eu quero encerrar com vocês lendo esse episódio lindo, maravilhoso, marcante para a vida de Pedro e para a vida de todo cristão que se encontra dessa maneira com Jesus. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos quem? Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. E os outros responderam: nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Isso faz você lembrar de alguma coisa, irmão? Não pegaram nada, como da primeira vez. Não pegaram absolutamente nada. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou, o que ele perguntou? Filhos, será que vocês têm alguma coisa para comer? Eles esperavam muitas coisas. Quem sabe um bom puxão de orelha, uma grande repreensão, um desabafo. Seu covarde, seu medroso, você disse que ia comigo até a morte, e foi frustrante ouvir você me negando e fugindo. Não. Jesus os chama de filhos. O Senhor não quer massacrar Pedro, destruir Pedro, bater em Pedro. O Senhor quer restaurar Pedro, que voltou para o lugar de origem dizendo: vou pescar. Como, Pedro? Como você vai pescar se Jesus Cristo, que é o dono da tua vida, Jesus Cristo que te comprou, Jesus Cristo que pagou o preço por ti, tornou-se seu dono, disse que você não seria mais pescador de peixe, e sim pescador de gente? Como assim voltar a pescar? Como assim voltar à velha vida? Como assim voltar ao passado? Como assim deixar esse caminho e querer seguir outro? Então Jesus diz: filhos, vocês têm alguma coisa para comer? E eles responderam: não. Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Olha, mais uma vez, Jesus dá a dica, indica o lugar. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixe. E o discípulo a quem Jesus amava, ou seja, João, disse a Pedro: é o Senhor. E Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho, e puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem, ao saltarem em terra, viram ali umas brasas
com peixe por cima e também havia pão. E Jesus lhes disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Porque aqui está um peixe sobrenatural e eu quero comer um peixe natural. Um peixe que vocês pescaram aí agora